Esse problema que eu vou te mostrar nesse vídeo é o seu maior vilão. Ele é invisível e está fazendo com que você não consiga ter resultado, que você fique patinando, talvez por anos aí no mercado e ainda sem nenhum resultado. Então fica comigo até o final, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal para você continuar recebendo mais vídeos que eu estou sempre postando aqui. Me segue também no Instagram, @ShotScalper3. Você quer ver minhas operações? Você quer ver resultado financeiro? Você quer ver DARF? É lá, cara. Aqui é só educacional. Então me segue lá para você acompanhar todo o restante. E ó, convite meu para você. Você tá desanimado? Já fez um monte de curso, nunca conseguiu ter resultado, tá só investindo, investindo e não consegue? Participa de um evento que eu vou fazer no dia 10, o Plano Trader Profissional. É um evento de graça, não vou cobrar nada. A única coisa que você precisa fazer é se cadastrar no link da descrição e eu vou te entregar lá todo um plano que eu desenvolvi ao longo aí de mais de 10 anos estando no mercado financeiro. Algo simples e totalmente replicável. Então, já se inscreve aí no evento. Vamos lá. Eu recebo muito lá no meu Instagram, porque assim, galera, quem me acompanha no Instagram sabe que eu trabalho com a verdade, eu não fico mentindo, né? Se eu pego operação, eu falo que eu peguei. Se eu não pego, eu falo que eu não peguei. Se eu tomo stop, eu mostro o stop. E as pessoas, muitos traders, não estão preparados para essa conversa por conta da lavagem cerebral que foi feita ao decorrer aí, ao passar dos anos, né, se tratando de day trade. Então, às vezes eu chego lá no meu Instagram, por exemplo, eu vou dar um exemplo desse dia aqui, ó, dia 2 de junho, né? Eu não peguei operação. Eu costumo ficar de frente à tela até aqui, ó, meio-dia mais ou menos. Então, vou marcar uma linha aqui, ó, aonde é o momento que eu tô saindo, tá? Então, até aqui. E aí eu falei, galera, não peguei operação, tá? Não vi leitura, o mercado subiu, o mercado caiu. E aí eu recebi alguns comentários lá no meu direct. Pô, mas como que você não entrou? Ué, você não pegou essa alta de 1.600 pontos? Você não pegou essa baixa, essa queda aí de 1.700 pontos? E esse é um reflexo da maioria dos traders, né? As pessoas, elas não se conformam em ficar de fora de um movimento, mesmo que esse movimento esteja totalmente fora dos critérios que ela utiliza para poder operar. E isso faz entrar um vilão muito grande no meio do jogo e que faz com que você destrua todas as suas possibilidades de dar certo, que é o vilão chamado FOMO, tá? É uma palavra em inglês, né, que ela quer dizer o quê? O medo de ficar de fora, o medo do mercado ir sem mim. Então as pessoas elas enxergam, por exemplo, um movimento de alta aqui de 800 pontos e aí elas pensam: nossa, o mercado não vai voltar para me dar oportunidade, o mercado não vai voltar para que eu consiga entrar na minha leitura. E aí esse medo de ficar de fora faz com que as pessoas metam os pés pelas mãos e elas entram aleatoriamente, compra aqui para tentar continuar surfando esse movimento, para não ficar de fora. E as pessoas acham que elas precisam comprar na mínima, vender na máxima. Vender na máxima, comprar na mínima. Muita gente acha que é assim que funciona. E de verdade, é isso que está te atrapalhando. É isso que está destruindo seus resultados. A pessoa acha que porque subiu ela tem que comprar, porque caiu ela tem que vender. E eu não julgo. Na verdade, isso é totalmente compreensível, porque isso aconteceu muito comigo lá atrás. Muito mesmo. Lá atrás, galera, eu não suportava ficar de fora de um movimento. Se eu enxergasse, por exemplo, um movimento desse aqui de queda que eu não peguei, eu dava algum jeito de abrir uma venda aqui e tentar surfar esse movimento. E aí, às vezes, o que acontecia? No exato momento que eu vendia, atrasado, às vezes no fim do movimento, o mercado voltava. Era muito melhor eu não ter entrado, eu não ter aberto uma operação, mas eu fui ganhando esse discernimento à medida que eu fui evoluindo no mercado, à medida que eu fui apanhando também, né? E engraçado que ontem, dia 5/6, foi um dia que o mercado ele começa em um movimento aqui, ó, que parecia que não ia dar nada, sabe? Ele começa consolidado aqui e tal. Aí do nada, pessoal, ele começa a cair aqui, ó. Começa a cair mais forte, tal, vai indo. Aí muita gente pensa: nossa, perdi a venda. Meu Deus, não vendi lá na máxima do dia. Às vezes, no critério da pessoa, nem existia venda. Por exemplo, para mim aqui, ó, o mercado, ele tinha acabado de romper a máxima do dia. Ó, vou voltar um pouquinho aqui. Ou seja, estava, né, com uma prenúncia aí de um movimento altista, certo? Só que aí o que que o mercado faz? O mercado começa a engrenar uma pressão vendedora. Aí é onde muitas pessoas se desesperam, muitas pessoas pensam: ah, eu perdi o trade do dia. Só que
se você tem uma técnica, se você tem um operacional validado e ainda está dentro do seu horário operacional, aguarda, vê se o mercado mostra alguma coisa. E aqui ó, já era meio-dia. E aí, pessoal, o que, que o mercado fez pouco tempo depois? Essa aqui ó, é a região da máxima do dia anterior. Tá vendo aqui, ó, máxima do dia anterior. E aí, ó, em um passe de mágica, o mercado faz isso aqui, ó. O mercado testa essa região, começa a rejeitar e me dá uma leitura de pullback em questão de 10 minutos. Tudo parecia que não ia dar bom, parecia que o mercado ia engrenar uma pressão vendedora aqui, eu não ia fazer nada se tivesse fora dos meus critérios, mas em poucos minutos eu visualizei isso daqui, que é o que? O mercado testando uma zona de ponto de parada a favor do movimento e com formação de gatilho. Arthur, mas quando eu estou operando eu não consigo enxergar isso. Pois é, eu até postei essa operação lá no Instagram. Mais uma vez eu vou te convidar. Não perde esse evento. Eu garanto que se você participar dele, você não vai se arrepender. Faz um esforço, se cadastra no evento, tá? Eu tô preparando um conteúdo assim top, galera. Top mesmo, que vai mudar a forma que vocês operam. Então, se inscreve aí. Então, em um passe de mágica, pessoal, olha só, eu peguei a venda, demorou o trade? Demorou, mas deu o meu alvo. Eu busquei 3 vezes o meu risco. Eu postei lá no Instagram. Ó, era um stop aqui de mais ou menos 290, 200 e, na verdade, ó, 230, 280. Ó, 280. E aí, ó, deixa eu projetar 3 vezes o risco que ele tá projetando. Aí, tá certo. E aí, galera, foi questão de tempo para esperar o mercado se desenvolver. Tá vendo aqui, ó, o mercado vem e bate no alvo final. Parecia tudo perdido. E aí aonde muitos no FOMO acaba fazendo besteira. Vamos supor que essa pessoa ela não tivesse tido leitura aqui, aí a pessoa vem e vende aqui, por exemplo, bem no fundo. Aí o mercado volta e estopa ela. Aí ela, nossa, o mercado me estopou. Aí daqui a pouco ela vem e vende aqui de novo. Aí o mercado sobe. Cara, o FOMO destrói resultados. E é muito difícil de controlar isso. Você tem que ter um autocontrole absurdo, sabe? Para ter ali aquele controle de não executar nada fora do plano. Eu falo muito sobre isso com os meus alunos, né? A gente precisa ter um domínio próprio muito grande. Só que muitos não têm esse entendimento. E outra coisa, olha para vocês ver como não precisa surfar todo o movimento. Tem gente que acha que precisa vender aqui para sair aqui embaixo. Não precisa, meu amigo. Se você vendeu aqui e saiu aqui, como muitos alunos ontem fizeram isso, pegaram 2 vezes o risco, bateram meta. Você só precisa desse pedacinho aqui, ó. Olha só, você não precisa de todo esse pedaço, não. Muita gente fica com esse negócio, ah, eu preciso vender na máxima. Ah, não, perdi o trade, nossa, não vendi na máxima. Cara, daqui a pouco pode ser que o mercado corrija. Só que às vezes o FOMO vai fazer com que você não aceite o fato do preço não ter te dado leitura e você vai forçar uma operação e você vai se estrepar, porque na maioria das vezes já ouviu aquele ditado que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco? Pois é, o mercado ele vai voltar, ele vai te tirar e daqui a pouco ele segue o movimento. Aí é onde aquela dor de cotovelo dói ainda mais. Você fala, puta merda. Nossa, não acredito. Para que eu fiz isso? Aí você vem, olha a sua boleta negativa e o desespero só aumenta mais. Então, toma muito cuidado. O mercado foi sem você, foi sem sua leitura, aquele dinheiro não é seu, cara. Aí muita gente tem a falsa, como é que eu posso usar a palavra? Um achismo, né? Tem aquele negócio errado de pensar que se subiu tem que ter comprado, se caiu tem que ter vendido. Por isso que a estatística no day trade é tão negativa. Por isso que a maioria das pessoas perdem dinheiro. Por isso que a maioria das pessoas quebram e muitas vezes se revoltam com o mercado. Porque as pessoas enxergam de uma maneira completamente errada. Não é porque subiu que você tem que comprar, não é porque caiu que você tem que vender. Você tem que comprar e vender dentro da sua metodologia. E no dia 10 eu vou entregar uma metodologia validada para você conseguir transformar os seus resultados. Já se inscreve aí. No mais é isso, pessoal. Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!